Este iPhone está rodando Android 10, inclusive, nem é um Android velhíssimo, é só um Android não atual. E olha só, ficou uma bela porcaria. Você consegue fazer o seu celular ferver, ele tá lerdo pra cá. E mais que isso, a bateria tá uma desgraça só. Daí a questão é, por que você vai pegar um iPhone 7 Plus pra rodar Android 10? E com tudo quebrado, nem mesmo o botão tá funcionando de home. Tem o botão de home do iPhone e tem o botão de home do Android. É o botão. É ótimo. Essa desgraça é só pra provar um conceito. Já um projeto velho, se eu não me engano é de 2019. Ele envolve uma falha de segurança no iPhone. Falha de segurança não, é exploit, né? Jailbreak, basicamente. E é só pra mostrar o quanto Android e iOS são exatamente a mesma coisa. Só que não. Eles são diferentes o suficiente para um monte de coisa dar errado. Para você que já experimentou o Linux alguma vez na vida, tem um negócio chamado Live Boot CD. Live Boot CD, ele chegava a vir com revistas, ainda existem revistas, obviamente. Nossa, 2025 não tem revista, não tem banca de jornal. Mas era muito popular você ter muita revista de tech, porque a internet era um negócio meio caro de acessar direito, né? Então você tinha muita revista que trazia jogo, porque jogo era lento de baixar, não tinha onde baixar direito, né? E a revista meio que te dava a posse do jogo. Você pagava caro na revista, mas vinha no jogo completo. Tinha muita revista gratuita ou muito acessível que vinha com um Live Boot CD do Linux, de alguma distro de Linux. O que significa? Significa que quando você coloca aquele CD na máquina, você consegue botar um sistema operacional, você consegue rodar o sistema operacional a partir dali. Só que assim, CD, mesmo que ele fosse regravável, ele não tá desenhado para salvar nada, e a maioria dos CDs não era regravável. O que acontecesse naquele sistema operacional, aquele Linux que você estava vendo ali, tirou o CD, desligou o computador, tudo voltava para o zero. Então se tinha só 5 aplicativos instalados, era aqueles 5 que você ia usar. Eu consegui instalar mais um. Reiniciou, ele não ia estar mais instalado. Era um live boot, ele só estava vivo enquanto tivesse com energia ali. Tirou a energia, ele volta para o estado zero que está gravado no CD para sempre daquele jeito. O que é o Android no iPhone? É isso, é um live boot do Android no iPhone. O desenvolvimento está parado desse negócio, então não tá rolando um update, não tá sendo... Não. Foi feito, existe e só. Quem pegou, pegou, quem não pegou, tá lá. Por que esse projeto surgiu? Teve um negócio chamado Right to Repair, que é o direito de reparo. O Right to Repair, eu sinto que ele perdeu força, de verdade, no conceito de mídia, assim, nas conversas americanas. Eu vejo que os canais grandes que eu acompanho não estão mais falando muito de Right to Repair. Você vê que grandes canais de reparo, como o iFixit, nunca deixaram de falar disso. Só que eu sinto que, em geral, as pessoas não mais comentam sobre. Esse lance de você colocar o Android no iPhone seria uma questão que você vê muito em inglês, que é, você possui o hardware, ele é seu. Você tem o direito de usá-lo como você quiser, uma vez que você comprou. Tanto é que muito é verdade você comprar um notebook Windows com a intenção de fazer Hackintosh. Só que não existe mais macOS rodando em processadores Intel nativamente. Só os Macs velhos. E o suporte a macOS deles está cada vez mais limitado. A Apple mudou para um processador proprietário. E a menos que você tenha esse processador proprietário, o sistema não funciona mais do mesmo jeito, com as mesmas instruções, com a mesma compilação. Não, mudou muita coisa. Por mais que você consiga muita coisa emulada nas camadas de compatibilidade, a instalação do sistema depende de você estar instalado no hardware que ele suporta. E o suporte Intel, ou seja, processadores comuns de Windows, meio que não tá mais rolando. Então assim, o lance de, não, vou comprar um Mac, vou fazer bootcamp, vai rolar o Windows, vou comprar um Windows, vou fazer Hackintosh, vai rolar um macOS. Essas coisas estão meio que se degradando com o passar do tempo e isso é preocupante. Não que elas tenham deixado de existir, tá? As duas que eu citei existem, só estou falando que está cada vez mais difícil fazer isso. Uma dessas coisas seria instalar Android no seu iPhone, porque é seu, você pagou, o hardware é seu. Se quiser quebrar no meio agora, você pode. Por que você não pode instalar qualquer sistema? E existem várias complicações. Primeira coisa, dá para você fazer.
Tanto é que o Android rodando no iPhone 7 é real. O Android no iPhone não existe, não pode te pegar? Cuidado, ele só tanto existe quanto ele vai te esquentar. Só que esse é o ponto. Apesar dos processadores que rodam Androids e rodam iPhones serem da arquitetura ARM mesmo de braço, eles são diferentes o suficiente para não funcionar direito um com o outro. Vou dar um exemplo idiota. Não é essa a explicação e eu estou sendo ultra simplista. Estou falando de jeito idiota para ficar compreensível. Imagine que os processadores ARM que estão no seu Android trabalham em blocos de aplicativos onde eles dividem em partes menores para ter muita coisa rodando ao mesmo tempo. Já os de iPhone usam blocos maiores de memória para ter um aplicativo inteiro rodando por vez e não ter multitarefa. Nossa, que engraçado, né? Parece meio que como ele funciona, mas não é bem essa explicação, né? Mas que interessante não ter multitarefa real no iOS. Enfim, só de você ter um aplicativo que divide em 4 partes a memória para ele subir no Android e funcionar, e no iPhone ele sobe em uma única parte, olha só que interessante. Sim, essa alocação de memória, pacotes e processos é diferente nos dois, apesar dos dois serem ARM. Isso já é suficiente para você pegar um aplicativo de iOS, jogar no Android e falar, opa, não cabe. Não é que não cabe, é que aquele aplicativo, ou aplicativo mesmo, não está enxergando no Android que ele subiria em 4 partes. Ele não foi programado para isso. Mesma coisa no iPhone. Você joga o aplicativo Android ali, de algum jeito ele consegue tentar instalar. Aí ele vai subir e ele fala, pera, eu tô ocupando uma das 4 partes que eu preciso para funcionar. Cadê as outras 3? Esse tipo de problema de compilação, essa transcrição entre os dois sistemas não é um para um. Isso já faz um monte de aplicativo abrir e crachar, abrir e crachar. São poucos aplicativos que usam algo que está totalmente dentro do sistema operacional para funcionar. Quando você fala que ele roda Android, que ele roda iOS, tem um monte de subsistemas acontecendo ali, tem muitas linguagens. No Windows, tem o subsistema para Linux. Por exemplo, dá para você rodar algumas coisas Linux dentro do Windows. Isso por si só é um subsistema inteiro, certo? Certo, fica meio óbvio de você saber. Mas e as coisas que não são sistemas inteiros? Ambiente Python. Quem usou Nokia na época do Symbian tinha que instalar o Python. O que era instalar o Python? É basicamente você entregar um dicionário de uma outra língua na mão do celular e falar, olha, celular, você tá super rápido. Você vai perder 1% da sua velocidade, mas agora quando você for falar comigo... É o quê, meu filho? Ah, pera aí. Você é Breno, né? Breno. Ah, Breno. Não, tudo bem. Eu tenho o seu endereço. O que você precisa, querido? Geladeira, tem. Geladeira tá marcada aqui R$27,90 aqui, ó, a mensalidade, geladeira por assinatura. Quando não tem a biblioteca Python instalada no seu Symbian antigo, oi, Breno, né? O que você precisa? Uma geladeira. O que é geladeira? Esse é o problema de quando falta a biblioteca, de quando falta a linguagem de programação, de quando falta um ambiente, de quando falta alguma coisa ali no sistema. No caso que a gente está falando de Android e iOS, e especificamente do Project Sandcastle, que se escreve desse jeito, Projeto Castelo de Areia, ele faz um live boot. Ele roda o Android no iPhone temporariamente, naquele início que ele fez, e aquilo ali, de compatível com o que tem dentro do iOS, que está fazendo aquela imagem do Android rodar por cima. Parece quase uma máquina virtual, se você parar para pensar, mas não é bem isso, tem um monte de instalação, então e não é uma máquina virtual. O que tem ali dentro, nos subsistemas que eu acabei de usar de exemplo com o Breno aqui, que teria tanto no iOS quanto no Android? Java. Podia ser um monte de coisa, mas o que eles encontraram de comum é Java. Aplicativos Android que dependem exclusivamente de Java, que é o que está dentro daquela versão, que eles conseguiram colocar naquele live boot, rola. Todo o resto que dependeria de muito trabalho, de reprogramar e reconfigurar, sabe aquilo que eu acabei de explicar? Do aplicativo que chega no Android e fala, ô, você me divide em 4 partes aí? Chega no iOS, peraí, cadê as outras 3 partes? Toda essa transcrição de como que funciona de um para outro, de como a alocação de memória e os processos e tudo mais aconteceriam, teria que traduzir tudo isso para funcionar. No caso, tem Java funcionando e tá rolando. E já foi um rolê enorme fazer funcionar esse Android
básico, sem quase nada no iPhone. E demonstrando tudo isso, tem vários canais, mas eu sempre venho para o mesmo canal, que é o que mais tem sobre reparo e direito de você fazer o que quiser com os seus dispositivos. É um canal que eu gosto muito. Estamos no canal do Hugh Jeffreys. Eu recomendo que vocês acessem o canal dele depois. Eu sei que o conteúdo é em inglês, mas tem ficado mais simples consumir o conteúdo no YouTube, porque ele tem começado a disponibilizar para todos as traduções automáticas. No canal dele eu não testei, mas enfim, fica a dica que pode ser que isso se habilite em algum momento, tá? Então salve o canal para mais tarde. E o Hugh Jeffreys é o cara que se deu ao trabalho de fazer isso funcionar e de ter um iPhone com Android. E cara, que rolê! Você vê que é necessário para poder fazer isso tudo, fazer jailbreak no iPhone. Quase nenhum iPhone suporta jailbreak mais, não do jeito que a gente conhecia. Ficou fechadíssimo com o passar do tempo. Ele tá lá no iPhone 7, ele precisa de um Mac ou de um ambiente Linux, não funciona com Windows hoje esse exploit, e ele precisa, além de abrir o jailbreak, instalar um monte de coisas e bibliotecas para que de fato seja possível forçar o exploit, ou seja, o hack que faz chutar o Android e subir ali no sistema. Então é todo um preparo para subir uma frágil camada de emulação no Android, quer dizer, no iOS rodando Android basicamente. E olha que louco, todo o código subindo, todo o boot sendo forçado até que você está com seu iPhone Android 10. Versão open source do Android, ou seja, não tem nada do Google ali e quase nada funciona direito, viu? Quase nada nele tem funcionalidade real. Por quê? Para usar o Touch ID, não tem nenhum tipo de driver no Android que entenda o que é um Touch ID. Alguém tem que criar este código. Você tem que ensinar para o Android. Este botão é o Home, este botão que no sistema aparece como botão 27. Ele, na verdade, você pode clicar. Na hora que aparece tentando entrar significa que é a sua digital. Você tem que fazer do zero essa compatibilidade de drivers. E assim, a compatibilidade é quase nenhuma se você olhar. A gente está olhando aqui nessa parte da tabela do 7 e do 7 Plus. Cara, ele consegue acessar o seu processador, ele consegue acessar sua tela, ele consegue acessar processamento, consegue acessar os periféricos de entrada, tipo tela, ele consegue acessar Bluetooth e Wi-Fi, só que nada de câmera, e um monte de coisa não funciona, incluindo a GPU, ou seja, a placa de vídeo fica zerada. Tudo no Android tem que ser renderizado pelo processador. E o processador, ele enfilera as coisas uma atrás da outra, o que deixa o sistema lentíssimo para tarefas que são simples. Imagina coisas bobas, como um mouse fazer e aparecer um cliquezinho nele. E isso é o tipo de coisa, a interface, acontece milhares de coisas por segundo. Quando você olha aqui embaixo no YouTube, tem aqui 5.29, 5.30, 5.31, eu tô mexendo o mouse por cima, tá acontecendo um monte de coisa por segundo, tem imagem mexendo. Esse monte de coisa boba, tipo pixels mexendo, é melhor você jogar para placa de vídeo, para GPU. Por quê? Ela faz pequenas coisas ao mesmo tempo. Ela faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tarefas pequenas é muito mais rápido você jogar para a placa de vídeo. Tarefas grandes, cálculos complexos, é melhor jogar para o processador. Por isso que existe a divisão. O processador ele é muito rápido para tarefas muito grandes, não para muitas tarefas ao mesmo tempo. A placa de vídeo é muito lenta para tarefas grandes e rápida para milhares de tarefinhas pequenas. Por isso que essa divisão, quando não ocorre, deixa ele lerdaço nesse sistema aqui hackeado no iPhone. Ele tá só no processador, tá jogando tudo pro processador fazer. E mais do que isso, é óbvio que o sistema não tá funcionando do jeito que deveria, né? Tem um monte de coisa falhando. Se eu não me engano, esses dispositivos, apesar de ter suporte a aparecer o Wi-Fi, eles não conseguem navegar na internet, porque falta alguma comunicação ali, falta alguma programação. E como tudo isso está funcionando do pior jeito possível, jogando tudo pro lado errado, sobrecarregando o processador e também emulando um monte de coisa em cima de coisa, a bateria vai pro espaço rapidamente. Mostrar uma imagem, tentar assistir um vídeo, superaquece, porque está sobrecarregando tudo que você poderia de errado para uma peça só, do pior jeito possível, simulando camadas de compatibilidade que não existem, enfim, é caótico. E quase nenhum aplicativo funciona, como eu expliquei a divisão entre o Android e o iOS. Você abre as coisas, elas crasham, abre, elas crasham. Pior que ele conseguiu navegabilidade na internet, tem alguma coisa da navegabilidade que falha. Eu não sei se é a descoberta de rede do dispositivo que ele tentou fazer,
alguma coisa com o Wi-Fi falha nele, eu não lembro o que, mas navegar na internet ele conseguiu, na verdade, até que ele conseguiu rodar o YouTube. Só que o giroscópio não é reconhecido, não tem driver. Vocês vão achar mais de um vídeo na internet sobre pessoas que fizeram esse experimento. Talvez o canal que eu vi com um problema na compatibilidade com a internet, ou seja, você instalar, mas não conseguir navegar no Wi-Fi, que é o Bringos Studios. Esse canal também fez experimento, vários canais fizeram, é bem interessante. E aqui ele instalou o Android 10 no iPhone 7, é bem legal, ele chega em outras conclusões. Ele conseguiu forçar alguns aplicativos a funcionarem, a dificuldade é a mesma, as coisas que não funcionam at all, ele tipo nem tenta funcionar porque não tem driver, reconhece tudo errado o sistema. E uma coisa que você pode perceber é que o armazenamento interno, ele é pífio, ele é ridículo, porque ele não está usando de fato todo o dispositivo, ele está usando algumas camadas que conseguem chegar numa emulação do sistema, sim ou não, então fica aquele tamanho de espaço de máquina virtual ali disponível. Quando você instala uma máquina virtual no Windows, você vê que ela não ocupa toda a sua HD, você não tem o mesmo espaço da sua SSD, enfim, da sua memória. É a mesma coisa que acontece aqui, você consegue perceber. O que nos leva ao ponto que sim, lembrei, ele estava crashando o navegador quando ele tentava navegar na internet. Ele chegava a colocar o que ele queria, mas era tudo tão lerdo, e na hora que ele tenta pesquisar, ele vai crashar. Crashou, fechou, exatamente. E outros apps que ele vai abrir, ele abre e fecha, nem chega a terminar. O que pode levar vocês nesse vídeo a falar, tá bom, beleza, eu entendi, dá para instalar Android no iPhone? Dá, com certeza dá. Fica horrível? Fica. É só nos iPhones só no 7. É só usando o Project Sandcastle? Sim, é só usando esse projeto, sim. Aí alguém pode falar, mas então quer dizer que em algum momento eu conseguiria rodar, sei lá, o Windows 11 no meu Android? Sim. Só que como o Android é uma plataforma aberta, tem open source de parte do sistema, tem gente que tá fazendo verdadeiras desgraças no sistema. É impressionante o quanto isso tá dando certo. O pessoal tá rodando o Windows 11 em níveis diferentes de qualidade, tá? Eu já vi diversos vídeos onde um tá ótimo, o outro tá perfeito, o outro tá horrível, o outro nem funciona. Então assim, tem soluções diferentes, acontecendo de jeitos diferentes, em hardwares diferentes, com compatibilidades diferentes. As pessoas estão rodando o Windows de verdade no Android, tanto com emulação, sim, um container de máquina virtual, quanto de fato instalando no sistema. Então assim, existem níveis de sucesso diferentes, eu não senti ainda um jeito ideal de trazer isso para vocês. Esse vídeo aqui, eu peguei um vídeo antigo de propósito. Ele tem 3 anos, é do canal Geeker One. Esse canal já fez coisas incríveis de colocar cooler e aumentar o clock com root em Android para fazer um celular velho virar gamer e deu certo. E ele faz umas coisas interessantes. Só que assim, o Windows on ARM era uma ameaça muito antiga. Hoje não é mais uma ameaça. Snapdragon X Elite veio ano passado. A Microsoft vem atualizando o Windows para rodar em processadores ARM já faz um tempo. É totalmente oficial. Pera, o vídeo dele tem 3 anos já de idade e o resultado foi esse aqui? Sim, foi. Quer dizer que se eu procurar agora em 2025 o Windows no Android, eu acho resultados mais incríveis? Sim. Quanto mais atualizado, Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3, Snapdragon Elite agora enfim, quanto mais recente, melhor isto funciona. Mais de verdade você instala. Por que eu imaginei isso, que alguém fosse perguntar? Porque quando eu vi o vídeo do Android rodando no iOS, você fala, por que eu não vou fazer isso então do Windows em cima do Android? Já estou pré-respondendo vocês, as pessoas fazem isso há alguns anos e já funcionava. Se você tem um celular recente, 2024, tipo um Galaxy S24 Ultra, Nubia Red Magic, Motorola Edge, se você tem um celular recente, potente, você pode fazer muita coisa de Windows nele. Era só para te falar que é possível, que você estaria certo em perguntar. O Windows 11 no S23 Ultra, vídeo de 1 ano atrás, deste canal aqui, Very David, tem mais vídeos lá, vocês podem assistir. Ah, eu vi que dá um pouquinho de trabalho, sim, com certeza, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas é possível fazer sim, viu? Tem guias também. E assim, o que você vai fazer com isso fica a seu critério, mas na minha opinião o Windows te deixa praticamente sem limites. Você pode fazer o que você quiser, inclusive coisas que você não consegue fazer no Android normalmente. Então assim,
Tem projetos que são emulação, tem projetos que são nativos, tem projetos que são links entre o computador e o Android. Na minha opinião, você escolhe o que fica melhor, o que funciona melhor, se o seu celular suporta. Era só para avisar, porque assim, o mais difícil o pessoal fez. Procurar um exploit no iPhone para rodar um Android, só para provar que é possível. Por que não no Android que é aberto de fato, o pessoal não roda Windows? Roda. Isso é papo para um outro vídeo. Isso mostra como é necessário por parte do desenvolvedor do sistema também suportar mais hardware. E uma coisa que deve acontecer e que eu não tenho nenhuma pista sobre no momento é o SteamOS de fato suportar Android. O Android não, o hardware que move hoje os celulares que rodam Android, porque se você observar Linux e Android, já há uma certa tangente ali no kernel deles. E quando você vê a Valve avisando que o SteamOS estará disponível em breve para todos os dispositivos que puderem ou quiserem instalar, é lógico que a ARM vai estar no meio, porque isso beneficia não só o próprio Steam Deck, olha só que coincidência, como outros dispositivos que usem ARM, e você tem o Windows suportando a ARM, e você vê que o futuro migrou para a ARM, é isso. Então é meio evidente que a ideia para jogar no celular seria colocar um SteamOS, né? O pessoal já colocava Linux nos tablets Samsung, que tinha DeX e Linux, que tinha uma fusão de sistema. Então quando os sistemas se conversam, dá para fazer qualquer coisa, que não é o caso do Android no iOS. Então, esse vídeo acaba de um jeito quase que muito positivista, sendo que o exemplo inicial era tão negativo. Olha que curioso. Dá pra gente desdobrar isso em outros vídeos, deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber sobre o que eu acabei de citar de Linux no DeX, isso não existe mais, o suporte caiu, mas o pessoal consegue fazer ainda, mas enfim, isso é uma outra conversa de um outro momento. De SteamOS em outras plataformas e tudo mais. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de saber. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canal Tech. Inscreva-se se você não for inscrito, deixe seu comentário, dê um compartilhar e mande esse vídeo para alguém pelo WhatsApp. Mas sim, dá para instalar Android no iPhone. Reiniciou, perde tudo. E inclusive ele volta pro iOS, porque era só um live boot do Android em cima do iOS. Até a próxima.